Olá, eu sou Juliana Pascoal, nutricionista aqui no programa Nasceu Bora Cuidar. Hoje nós vamos falar mais um pouquinho sobre a introdução alimentar, as formas de apresentação do alimento, tá? Nessa fase, como a gente estava já falando na semana passada. A gente vai dar continuidade ao programa de hoje, falando um pouquinho mais sobre essas apresentações, como apresentar o alimento à criança. Como nós falamos na semana passada, não existe a necessidade de peneirar, nem triturar os alimentos, bater no liquidificador. Nós podemos apresentar-lhes diversas formas à criança. Eu falei um pouquinho sobre o BLW, em que a gente pode oferecer o alimento de forma cozida, em formato grande, né, para a criança segurar e ela mesma levar até a boca e comer. E existe uma outra forma também, que eu não falei na semana passada, que seria a questão da iniciação alimentar participativa. Eu até conversei um pouquinho no meu Instagram sobre isso, algumas pessoas fizeram perguntas, eu respondi através de vídeos no Instagram e hoje eu vou continuar falando aqui com vocês, porque eu sei que as pessoas continuam querendo saber sempre mais um pouquinho dessa forma participativa. O que seria isso? Bom, a forma participativa, nós colocamos para a criança o alimento dentro de um prato, tá? Ou na bandeja da cadeira de alimentação, que isso às vezes a mãe também gosta de colocar na própria bandeja, né? Do cadeirão, né? Do famoso cadeirão de alimentação, o alimento. Então você coloca ali e você oferece através da colher. Você pode deixar a criança pegar a colher também, ela entender a textura do alimento. Então a criança ela coloca a mão na maçã, ela coloca a mão na pera. Se for já a papa salgada, né, que a gente fala entre aspas, que é a papa principal, ela pode botar a mão na cenourinha cozida. Você pode cortar em pedaços bem pequenininhos ou deixar em pedaços grandes que ela consiga segurar e comer sozinha. E através da colher também. Então, a alimentação participativa, ela é um pouco da mistura dos dois métodos, que seria ou você raspar e amassar e dar com a colher, ou você deixar na forma BLW, como conversamos na semana passada, que é o formato maior, compridinho ou em pedaços grandes que a criança consiga segurar e comer. Fica uma mistura desses dois métodos. Então, a mamãe pode começar dando o alimento já em forma amassada para a criança com a colher, deixar ela segurar essa colher e levar até a boca. Muitas crianças são curiosas, então elas têm vontade de pegar no alimento, conhecer aquele alimento. E isso é uma coisa que eu gosto muito de frisar com vocês. A importância da criança poder pegar no alimento também. Gera uma bagunça danada, faz uma sujeira danada, mas se você pudesse programar e fazer isso num piso em que você vai limpar com tranquilidade depois, é interessante, pelo menos uma vez por semana que seja, você estar presente nesse momento e deixar a criança encostar no alimento, pegar o alimento, porque assim ela vai descobrindo novas texturas, ela vai criando mais independência em relação à alimentação e ela vai conhecendo o alimento em si. Ela consegue conhecer que aquilo ali é uma banana, aquilo é uma maçã, é uma cenoura, é a árvore do brócolis. Teve até uma paciente essa semana que falou que estranhou quando viu a filha, né? No caso era a avó, né? Ela estranhou quando viu a filha fazendo a alimentação da neta, que estava segurando a árvorezinha do brócolis bem cozido. E a criança estava levando na boca e comendo sozinha. Ela ficou morrendo de medo da criança engasgar. Se isso já realmente acontecer após os 6 meses, é mais difícil da criança ter o engasgo. Ela vai ter a reação de devolução desse alimento. Ela não vai ficar engasgada, ela vai tossir, ela vai expelir o alimento. Então, não se preocupem. E isso é bem interessante, que a criança possa segurar essa árvore de brócolis, que ela veja o brócolis, que ela veja a cenoura, que ela veja os alimentos e que ela consiga levar até a boca. Então, a forma participativa, ela pode ser interessante para algumas mamães, quando conseguem ter mais tempo de estar com o bebê, de estar com a criança nessa fase, ou a avó, ou o cuidador, quem quer que seja, que esteja com a criança nesse momento, deixar essa mistura de apresentação dos alimentos. Então, fica a dica para vocês em relação a isso, de deixar a criança também experimentar, segurar, a criança poder ver essas texturas diferenciadas.
Quem tiver qualquer dúvida em relação a isso, eu estou sempre disponível através do Instagram, você pode comentar nas minhas publicações ou mesmo perguntar através de mensagem. Eu posso sempre dar dicas a vocês, ajudar a tirar algumas dúvidas, tá bom? Espero ter ajudado nessa introdução alimentar e até o próximo programa.